Pessoal, quem é que não gostaria de viver com a renda dos aluguéis dos seus próprios imóveis? Quer dizer, quem é que não iria adorar que todo mês aí caísse uma pequena fortuna na sua conta proveniente dos diversos imóveis que essa pessoa possui? Todo mundo ia gostar disso. E eu vou colocar um plus. Imagina ainda se essa pequena grana caísse todo mês em dólares na sua conta, de modo que você estivesse rindo à toa com essa alta do dólar que nós tivemos recentemente e pudesse aí ter um dinheiro sobrando para tirar aquelas férias gostosas junto com a sua mulher, com a sua família lá em Miami, ou então qual seja o destino que você gostaria de ir no próximo verão. Eu acredito que todo mundo aqui gostaria disso, até porque investir em imóveis é a forma preferida dos brasileiros. 36% dos investidores brasileiros querem ter uma exposição ao mercado imobiliário. E mais do que isso, mesmo quem não é investidor, eu acredito que, se duvidar, 9 a cada 10 brasileiros pretendem, sonham aí com a casa própria. E se eu te disser que para você investir em imóveis e conseguir essa renda passiva, você não precisa necessariamente ter um imóvel aí nas suas mãos. E mais do que isso, se eu te disser que você também não precisa já começar com uma grana alta, porque você sabe, hoje em dia, para você comprar um imóvel já edificado, ou seja, pronto para alugar, na maior parte das grandes cidades brasileiras, você vai ter que desembolsar aí, no mínimo, uns 150 mil reais. Agora, essa forma que eu vou te contar no vídeo de hoje permite que você comece já, sei lá, com 100 reais ou até menos a fazer os seus investimentos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Cara, se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você compartilha dos ideais da capital global. Quer dizer, você é uma pessoa ambiciosa e tem a pretensão de alcançar a própria liberdade financeira, desde que para isso não precise passar por cima dos próprios princípios. E se você então compartilha da nossa filosofia, tá esperando o quê para se inscrever no canal? Se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente traz aqui sobre liberdade e internacionalização. E mais do que isso, já clica no botão de gostei, porque a matéria de hoje, especificamente, está bem interessante. A gente está abordando aí de uma maneira, é um tema bastante falado, mas não dessa vertente que a gente está trazendo aqui. E o que a gente vai te ensinar, portanto, são duas formas de você investir em imóveis sem precisar comprar imóveis e ainda por cima conseguir ganhar um lucro aí proveniente de aluguéis. A primeira maneira que eu vou te contar, ela é a mais popular, mas é a pior. E a segunda, ela ainda não é tão popular aqui no Brasil, mas é a melhor maneira de todas. Começando então pela primeira. E até um erro falar que ela é pior, porque ela não é ruim. Ela só não é tão boa quanto a segunda maneira. Até porque, caraca, como é que ia ser ruim investir em imóveis sem ter imóveis e ainda ganhar dinheiro? Isso nunca ia ser ruim. Mas essa primeira maneira é comprar cotas de fundos de investimentos imobiliários, os famosos FIIs. Você sabe, FIIs são ativos que estão listados na Bolsa de Valores brasileira, o que significa que se você já for aí um cara que investe em ações, você consegue comprá-los pelo seu celular, na palma da sua mão. É muito fácil. Eles estão regulamentados pela instrução 476, salvo engano, da CVM. E lá nessa instrução ela vai trazer aí todos os critérios desses fundos. E aí você deve estar se perguntando, mas pô, essa aqui é uma série, toda terça-feira a gente traz aqui no canal, em que a gente aborda temas de investimento nos Estados Unidos. E aí eu vou te falar agora sobre um investimento que ocorre aqui no Brasil. Cara, calma lá, eu vou te explicar ele, mas é porque depois eu vou te explicar a forma melhor e aí você vai entender aonde eu quero chegar. Então vamos primeiro falar um pouco mais sobre os fundos imobiliários. E se você está boiando, fundos imobiliários, eles são uma espécie de condomínio de investimento. Cada condômino, cada coproprietário desse fundo vai botar uma graninha lá para comprar as cotas. E aí o condomínio ele vai ter um gestor. E esse gestor vai pegar os recursos de toda essa galera e vai investir provavelmente em imóveis, os fundos de tijolo, ou ainda em algum outro ativo que seja derivado aí de imóveis. E aí o dinheiro que esse gestor ganhar
com o investimento que ele vai fazer nos imóveis, ele vai ser rateado entre todos os condôminos, entre todos os cotistas, inclusive com você. E por que eu falo que essa é uma maneira interessante de você investir em imóveis? Cara, são vários os motivos. O primeiro eu já até te adiantei, que é o fato de que você pode comprar essa modalidade de investimento mesmo sem ter muito dinheiro. Você consegue com 100, 150, até menos, comprar alguma cota e já começar a investir. É bem verdade que quanto mais cotas você tiver, maior vai ser a sua parcela aí na divisão do aluguel. Mas para quem tem pouco, pelo menos já dá para começar. Não tem aquele ticket de entrada tão alto quanto seria comprar um imóvel próprio. E o segundo motivo é que por meio dos fundos de investimento imobiliário, você está colocando a decisão aí, a gestão dos imóveis, na mão de um terceiro especializado. O que significa que você não vai ter aquela dor de cabeça que só quem tem imóvel próprio alugado para outra pessoa sabe que é alugar para um cara que não paga, que destrói o teu imóvel, que você tem que cobrar, toda aquela dor de cabeça insuportável. Isso por si só já é um excelente motivo para você preferir cotas de fundos de imóveis do que ter imóvel próprio, viu? Confia em mim. Mas mais do que isso também, o gestor ele é um cara que, em tese, ele vai entender mais de mercado do que muita gente. Ele é especialista nisso e provavelmente ele vai tomar boas decisões. Então você está em boas mãos. Via de regra, você vai estar em boas mãos. E o terceiro motivo, que é ainda mais interessante dos fundos de investimento imobiliário, é a diversificação. Porque por meio desses fundos, você consegue ter acesso a uma gama de, 30 mil imóveis com a mesma quantidade de dinheiro. Naqueles 100 mil que você botar numa kitnet, agora são 100 mil espalhados em vários outros imóveis. O que significa que você não corre o risco aí de uma catástrofe destruir o seu imóvel, uma enchente, um furacão. E você também não vai correr o risco do imóvel se desvalorizar por causa da ruína daquele bairro. De repente construíram um presídio ou uma estação de tratamento de esgoto bem do lado da tua casa e agora ela perdeu muito valor. Se você só tem uma casa, porque você só tinha 100 mil reais, aí você meio que se deu mal. Agora, se esses 100 mil reais eles estão num fundo de investimento imobiliário e isso aconteceu com uma das diversas casas que esse fundo tem, aí pelo menos a diversificação vai ter te protegido um pouco aí desse mal. E o outro motivo pelo qual os fundos de investimento imobiliários eles são tão interessantes é que por meio deles você consegue ter liquidez. Quer dizer, cansou de investir em imóvel, você pode chegar e vender amanhã. Aliás, na mesma hora você já pode vender, não vai ter problema com isso. Agora, se você tem um imóvel próprio, cara, e quer vender aquilo lá, meu Deus, prepara porque a dor de cabeça vai ser grande. Você não vai conseguir vender e se mudar a sua posição tão cedo. Isso é um problemaço. Agora, você deve estar se perguntando, mas cara, isso é muito interessante, Guilherme, eu gostei aí dos fundos de investimento, mas a gente está numa série de terça-feira do canal da Capital Global. Por que você está falando então sobre investimento de ativos que estão listados no Brasil? Cara, porque eu precisava falar deles para te falar qual que é a melhor forma de você investir em imóveis sem precisar comprar imóveis. Porque agora que você já conheceu os fundos imobiliários, que eles são bons também, eu vou te contar e você vai entender com muito mais facilidade qual que é. Que são os REITs, os REITs, que eu diria em português, né, em tradução literal, que é o Real Estate Investment Trust, que eles são os parentes mais próximos aí dos fundos imobiliários brasileiros, com algumas diferenças. A principal diferença é que eles vão estar listados lá nas bolsas de valores americanas. E a segunda diferença, mais técnica, é que eles não são um fundo propriamente. Em realidade, eles são uma empresa. Só que as empresas que elas estão lá nos Estados Unidos com a modalidade de REIT, elas têm uma estrutura diferente aí em relação a diretoria, etc. Elas gozam de uma isenção tributária e todo o lucro que elas tiverem, necessariamente, ele vai ser rateado, ou melhor, ele vai ser distribuído entre os acionistas de forma proporcional.
em regra, o que significa que eles não são uma empresa comum, eles são muito mais parecidos com os fundos de investimento imobiliário brasileiro do que com uma empresa tradicional. E por que eu digo que os REITs eles são uma forma melhor de você investir em imóveis sem precisar ter um imóvel e ganhar com aluguel do que você comprar, por exemplo, os fundos brasileiros de investimento? Cara, começando pelo fato de que a grana que você vai receber de aluguel é em dólar. Eu já cansei aqui de falar no canal sobre o fato de que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real e que a tendência do longo prazo nele é de alta. Aliás, eu tenho uma série chamada Crise do Real em que eu explico detalhadamente tudo isso. E eu tenho um vídeo muito interessante nessa série que eu te ensino a ver como é que se faz para ver se o dólar tá caro ou barato. Confere lá, eu vou deixar o link aqui no izinho também. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Eu acredito que é um dos melhores vídeos do canal, por sinal. Mas voltando aqui, outro ponto dos REITs é que você, além de ganhar em dólar, você não está mais exposto aos riscos e às incertezas do Brasil, que querendo ou não é um país com uma crise política constante, como eu também sempre falo no canal. E ainda que a conjuntura econômica e financeira do Brasil já não fossem o suficiente para que os REITs fossem melhores do que os fundos imobiliários, aí na minha opinião pelo menos, a gente ainda tem o fator dos próprios REITs em si. Mesmo que a gente esquecesse os problemas do nosso país, eles são melhores do que os fundos imobiliários, começando pelo fato aí da solidez e tradição que eles possuem. Eles estão no mercado aí desde 1960, enquanto que os fundos imobiliários eles começaram aqui no Brasil lá por volta de 1993, mas com a forma que eles têm hoje em dia apenas no ano de 2008. E cara, me veio em mente aqui agora que se os REITs eles são de 1965, eles são mais antigos e mais tradicionais, portanto, até mesmo do que a própria Bolsa de Valores brasileira, cara, que ela só tem aí uma forma parecida com a de hoje, lá desde o ano de 1966. Ela é mais antiga do que isso é história para outro vídeo, mas a gente pode considerar que o nascimento, entre aspas, da Bolsa como ela é hoje, é de 1966. Além disso, a maior parte dos REITs vai investir em imóveis que estão localizados nos Estados Unidos, que é a maior economia do planeta e cujos inquilinos eles têm uma taxa de inadimplência muito menor do que a taxa de inadimplência aqui no Brasil. E mesmo aqueles que são inadimplentes, é muito mais fácil cobrar essa dívida deles lá nos Estados Unidos, que o fundo vai fazer, do que o fundo cobrar de um locatário aqui no Brasil que resolveu dar o calote aí no proprietário do imóvel. Isso significa que os REITs eles vão ser mais robustos e eles vão ter maior previsibilidade de qual que vai ser o retorno que eles vão te dar. Eles não vão ter tanta oscilação aí na margem de lucro deles entre um mês e um outro. O aluguel é constante, ele é um fundo aí com maior robustez. E deixando a robustez de lado, em termos aí de valor de mercado, os REITs também são infinitamente mais interessantes do que os fundos de investimento imobiliário, na minha opinião. Eu acho que é até covardia comparar, considerando que se a gente pegar apenas um único REIT qualquer, que tem um tamanho médio a grande, ele já vai ser maior do que todos os fundos de investimento imobiliários listados na Bolsa Brasileira juntos, cara. É insano pensar nisso. E o filé mignon dos REITs em relação aos FIIs, que eu deixei para o final do vídeo, é que os REITs eles são muito mais diversificados. Você encontra muita diversificação em relação aos FIIs. Quer dizer, lá nos Estados Unidos você consegue comprar REITs de antenas de televisão, REITs de outdoor, REITs de galpão, REIT de armário para pessoa física, enquanto que aqui no Brasil a maior parte deles é dividida apenas entre imóveis de escritórios, imóveis residenciais, quando muito lojas comerciais, lojas de shopping, mas não chega assim a ter um só de antena, um fundo de investimento só de armário para pessoa física, cara. Essa diversificação a gente só encontra no maior mercado do mundo, que é o americano. E é por causa disso que eu, na minha opinião, acredito que os REITs, por causa de tudo isso, são muito mais interessantes do que os fundos de investimento imobiliário. Todos eles são excelentes, mas investir nos Estados Unidos é a filosofia da capital global.
E por esse vídeo é isso. Eu te vejo na terça. Um abraço.